Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a esse quarto programa da série Uma Vida com Propósito. E o que é uma vida com propósito? Uma vida com propósito, de acordo com as palavras de Jesus, é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente aí que aparentemente parece que tem uma vida plena, estão desfrutando do bom e do melhor. Eles têm de tudo, carro, casas, viagens, eles têm um grande e extenso currículo acadêmico, social, cultural. Mas Jesus nos ensina que uma vida verdadeiramente abundante, uma vida completa, realizada, é aquela vida que você tem um relacionamento com Deus através dele, que é essa ponte que nos liga até Deus, o nosso Pai. Na primeira lição dessa série, nós vimos que Deus tem um plano maravilhoso para você. Você não precisa ter medo de Deus. Você pode se aproximar de Deus. Ele é o seu Criador e Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Ele quer ter um relacionamento de pai para filho, como um bom pai quer se relacionar com o seu filho. Como é que eu sei disso? Eu sei disso na Bíblia, na Palavra de Deus. Na segunda lição, nós vimos sobre o nosso grande problema. O nosso grande problema que nos afasta de Deus, que cria um abismo entre nós e Deus, é chamado pecado. O que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é errar o alvo. E a realidade é que todos nós erramos o alvo. Mas Deus não está ali bravo com você ou comigo. Ao contrário, Ele nos ama. Ele quer que nós nos acheguemos até Ele. Ele quer que nós entendamos onde nós estamos errando e que nós demos uma meia volta. A Bíblia chama assim, meia volta. Você está indo numa direção e você percebe, opa, isso aqui não é bom. Eu não estou agradando a Deus, isso não está me trazendo nenhum benefício. Eu vou voltar e passar agora a seguir o que Deus quer. Olhar para Deus e buscá-lo na palavra, buscar ter um relacionamento com Ele. A Bíblia define isso, esse conceito, como arrependimento. Nós temos que nos arrepender e voltar para Deus. Por quê? Porque as consequências do pecado são muito danosas, destrutivas, eternas. Esse afastamento e esse abismo que nós criamos entre nós e Deus. Então, na terceira lição, nós vimos qual é a solução. E a solução é Jesus, é uma pessoa, não é nenhum artifício, não é um rito, não é uma tradição, não é alguma coisa que você possa fazer, bonzinho que você possa ser para merecer alguma coisa. Não, a solução está na pessoa de Jesus. E nessa terceira lição, nós vimos que existe assim várias ideias, na realidade um monte de ideias erradas sobre Jesus. Quem é Jesus? Falamos sobre isso. Nós aprendemos na Bíblia e também das próprias palavras de Jesus que Ele é Deus, que deixou o céu um dia, agora já há mais de 2000 anos atrás, se tornou carne e osso e veio para este mundo para poder se identificar conosco. E mais do que isso, a Bíblia diz que Ele se tornou o nosso único mediador entre você e Deus, entre mim e Deus, é Jesus que está ali. O mediador serve para o quê? Ele serve para trazer a paz entre dois lados, entre você e Deus, para que haja uma reconciliação, para que possamos mais uma vez, novamente, sermos amigos de Deus e termos um relacionamento com Ele como Pai. Jesus veio e Ele se tornou a nossa única ponte. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que morreu na cruz por nós. Agora, diante desses fatos, nós concluímos a lição número 3. O que é que nós devemos fazer? A resposta vem do próprio Jesus. Ali no livro de João, capítulo 3, ele fala com Nicodemos, e ele diz o seguinte, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Agora, talvez você esteja dizendo, como Nicodemos pensou lá no primeiro século, mas como eu posso nascer de novo? Eu já sou um adulto, eu já sou talvez até uma pessoa de idade ou meia-idade. Como é que eu posso nascer de novo? Além do mais, eu já baguncei tanto na minha vida. Eu estou tão longe de Deus, sabe? Como é que eu posso me aproximar? Será que é possível isso acontecer comigo? Nicodemos tinha a mesma dúvida
E ele fez a mesma pergunta para Jesus. Veja só, eu vou ler para você, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Um homem chamado Nicodemos, que era líder dos judeus, uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, nós sabemos que é Senhor e mestre, e que Deus te enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo a você, Nicodemos, e isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você tem interesse nas coisas espirituais, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa nascer novamente. O que é esse novo nascimento? Jesus e a palavra dele, a gente vê isso principalmente no livro de Atos, o livro que mostra a história dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos de Jesus, deixam isso bem claro para nós. O que é esse novo nascimento? O que é nascer da água e do Espírito? Acho que você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36 até o versículo 41, e você vê uma boa definição ali. Ali no contexto, só para te dar o histórico ali. Pedro está pregando no dia de Pentecostes, lá no primeiro século, ano 33, logo após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E ele diz: olha, vocês mataram, vocês crucificaram a Jesus. E aquela multidão que alguns poucos dias antes haviam realmente matado, crucificado Jesus, foi compungida, quer dizer, tocada no coração, e perguntaram então para Pedro: o que é que nós devemos fazer? Atos 2:38, Pedro tem a resposta: o novo nascimento da água e do Espírito, inclusive nos ensinando quais são os propósitos para esse novo nascimento, para o batismo. Veja só o que ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ele diz: arrependam-se e sejam batizados. Para a remissão, quer dizer, para o perdão dos pecados, olha, o primeiro propósito do batismo. Para receber o Espírito Santo, a presença de Deus habitando em você através do Espírito Santo. Deus não pode habitar no meio da sujeira, então você tem que ser lavado primeiro dos pecados, para que Ele possa vir e habitar em você através do Espírito Santo. E nós já vimos que Jesus havia dito para Nicodemos, para que você possa entrar no reino dos céus. E sabe o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. No versículo 41, a gente vê ali a conclusão dessa história. E naquele mesmo dia, muitos acreditaram na mensagem que Pedro pregou. E veja só o que diz: foram batizados naquele dia quase 3.000 pessoas, se juntando ao grupo dos seguidores de Jesus. Quase 3.000 pessoas. Que resultado fantástico, não é mesmo? Agora, a história não termina por aí. Esse aqui é somente o começo da história. Gostaria de correr com você mais algumas passagens aqui no livro de Atos e mostrar para você a importância do batismo e como as pessoas que entendiam esse passo importante para a salvação, para garantir a vida eterna e um relacionamento com Deus, estavam aceitando, abraçando e sendo batizados imediatamente. Veja só, livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz ali: todos os dias, esses cristãos que foram batizados estavam unidos, se reuniam no pátio do templo, nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Alegria, um dos primeiros frutos do Espírito. Alegria, porque nasceram de novo, foram batizados, lavados os pecados, têm a presença de Deus, agora fazem parte do reino de Deus, que é a igreja, do povo de Deus. E veja só, versículo 47.
Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Olha que coisa maravilhosa. Livro de Atos, capítulo 8, nós vemos uma outra história. Atos, capítulo 8. Agora a história daquele homem que nós conhecemos como eunuco. Eunuco era um alto funcionário da Etiópia, que um dia saiu, foi para Jerusalém para adorar a Deus. No caminho ele está lendo o livro de Isaías, um profeta do Velho Testamento, mas ele não estava entendendo muito. E aí então, um homem enviado pelo Espírito Santo, um homem enviado por Deus, chamado Filipe, se achegou até a carruagem do eunuco e perguntou: você entende o que você está lendo? Ele disse: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Suba aqui na minha carruagem. Foi exatamente isso que Filipe fez. Ele subiu na carruagem e ele passou então a explicar aquilo, aquela passagem de Isaías, onde falava que Jesus, como uma ovelhinha, seria levado até o matador e morreria pelos nossos pecados. E aí então, depois de explicar, veja só, viajando eles, chegaram a um lugar, capítulo 8 de Atos, versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? E Filipe respondeu: se você crê de todo o coração, é claro que você pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que boa confissão. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou. E quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora e o funcionário não o viu mais, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Ali mesmo na hora, ele entendeu o que ele precisava fazer, que ele precisava nascer de novo da água e do Espírito. Eles entraram no lugar onde havia abundância de água, ali ele foi sepultado naquelas águas e ele saiu cheio de alegria, cheio de júbilo. Tem uma outra passagem, no livro de Atos, capítulo 9, ali nós vemos a conversão do grande Saulo, que se tornou, na realidade, o grande apóstolo Paulo. Antes ele era um grande perseguidor da igreja, se tornou um grande missionário para a igreja. E ali então, Saulo, ele, depois de ver essa luz no meio do dia, ele fica cego, ele entra na cidade, Deus fala para um homem chamado Ananias: vá ali e ore sobre Saulo para que ele possa voltar a ver. Ananias chega ali e veja só o que acontece na história. Saulo, meu irmão, disse Ananias, o Senhor me mandou aqui. E esse é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Ele não esperou, não. Ele entendeu o que ele precisava fazer e ele fez ali, naquele momento. Se você abrir a sua Bíblia também, ali no livro de Atos, capítulo 10, você vê um outro exemplo, o exemplo de Cornélio. Cornélio era um gentil. E até então, os gentios não eram aceitos nessa igreja, nesse reino, nesse povo de Deus. Havia uma grande barreira. Mas Deus queria mostrar que agora todos, sem distinção, estavam aceitos nesse reino, eram bem acolhidos. E veja só, Pedro então é chamado para ir à casa desse homem, que era um soldado romano, um centurião. Ele chega ali, ele prega sobre Jesus e veja só o que acontece. Depois de essas pessoas, o centurião Cornélio e os seus amigos e os seus familiares ali na casa, ouvirem a palavra de Deus, versículo 47 de Atos capítulo 10. Eles receberam o Espírito Santo. E aí então, versículo 47 diz, Pedro fala: será que alguém aqui vai proibir que vocês sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Cornélio e seus familiares entenderam e ali mesmo, naquela hora, foram batizados. No livro de Atos, capítulo 16, nós vemos uma outra história. Agora a história do carcereiro,
Paulo está ali com Silas pregando numa cidade chamada Filipos, a primeira igreja, né, que foi plantada na Europa. E Paulo, obviamente, é perseguido, porque agora ele está pregando Cristo, ele está ensinando sobre esse novo nascimento, sobre o batismo, e ele é colocado na prisão. No meio da noite, Paulo e Silas, eles estão orando, louvando a Deus, eles não estão tristes, amuados ali, se sentindo acuados e encurralados. Não, eles estão alegres, louvando a Deus, agradecendo, apesar dos problemas, apesar dos pesares. O que acontece é o seguinte, diz ali a história. Ali houve tipo assim de um terremoto, um tremor de terra, as cadeias se abriram, né, e de repente as celas estão abertas, escancaradas, e o carcereiro, o homem que estava responsável por aqueles presos, ele achou que era o fim dele, porque se um preso escapasse, ele teria que pagar com a própria vida. Ele está pronto, inclusive, para se matar. Mas Paulo diz uma coisa para ele aqui no livro de Atos, capítulo 16, veja só. Paulo gritou, não faça isso, todos nós ainda estamos aqui. O carcereiro pediu uma luz, lhe trouxeram uma luz, e ele entrou depressa na cela, se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas, e depois levou os dois para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Logo ali, naquela mesma noite. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Poderia continuar com mais outras passagens, mas veja só. Cada uma dessas histórias de conversões mostra para nós que, depois de entender a importância desse novo nascimento, eles querem ali, no ato, agora. Eles não deixam para depois, eles não adiam. Esse é o meu apelo para você, você que tem acompanhado essa série, e que veio a compreender isso, que Jesus está te chamando, e para você ser um seguidor dele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa recebê-lo nesse batismo, nessa união com ele. Este é o momento para você pausar, orar, talvez conversar com a pessoa que está do seu lado, assistindo, a pessoa que compartilhou esse vídeo, esse DVD com você, e tomar uma decisão muito importante. De fato, a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Olá, meu nome é Isabel, eu sou membro da Igreja de Cristo, no centro de Belo Horizonte. Estou aqui para falar um pouquinho de como eu conheci Jesus e minha experiência com Ele. A minha mãe me convidava várias vezes para participar dos cultos e por várias vezes eu neguei os convites, mas um dia eu aceitei. Nesse dia eu participei do culto e me senti muito bem, me senti feliz, fui muito bem recebida pelos membros daquela igreja e posteriormente eu ter ido ao culto, eu fiz um estudo bíblico pessoal com uma evangelista da igreja. Nesse estudo eu realmente conheci a palavra de Deus, senti a necessidade de receber o batismo para receber o perdão dos meus pecados, receber o Espírito Santo e depois do batismo eu me tornei uma nova pessoa, sou muito mais feliz, creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, tenho Ele como mestre. E o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na minha vida todos os dias, desde aquele dia, me transformando, me fazendo uma nova mulher, me fazendo uma nova pessoa, me ajudando a superar as minhas dificuldades, a não mais pecar e ser uma cristã fiel. Convido a você também para participar da Igreja de Cristo e conhecer esse amor maravilhoso que tem para nós. Você acabou de ver aí imagens de pessoas sendo batizadas, você acabou de ver aí esse depoimento,
E eu gostaria agora de tirar um momentinho, um pequeno segmento aqui desse nosso programa, para responder uma pergunta de Cláudio Costa, lá de Santo André, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: Antenor, eu fui batizado antes, mas estou sentindo a necessidade de me batizar de novo. É possível eu ser batizado de novo? Eu gostaria de responder a você, Cláudio Costa. Veja só, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 até versículo 6, que existe somente um batismo. E esse é o batismo nas águas. Eu sei que até prego um monte de batismos por aí. Batismo disso, daquilo, naquilo outro. Mas a Bíblia é bem clara. O batismo para a salvação. Você sela o seu compromisso com Cristo, assim como eu selei o meu compromisso com a minha esposa, o dia que eu a recebi como a minha esposa, no casamento. Esse nosso casamento com Cristo acontece no ato do batismo. Tá certo? Agora, existe somente um batismo, mas se você tem essa dúvida, eu não sei se eu fui batizado da maneira correta, eu estou me sentindo que talvez eu tenha necessidade de ser batizado de novo, você precisa se perguntar, será que eu recebi o batismo bíblico? E o que é o batismo bíblico? Bem, deixa eu definir para você biblicamente, está aqui na palavra. Aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo define assim o batismo. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Uma outra passagem, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, diz ali, Romanos 6, versículos 13 e 4. Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. Você entendeu? O batismo é um sepultamento. A própria palavra batismo, no original, no grego, e lembre-se que o Novo Testamento foi escrito no grego, significa ser sepultado ou imergir. É bem possível que você tenha assistido aquele filme Titanic, filme tão conhecido, popular, não é mesmo? Fez aí um grande barulho, um clássico. Se você se lembra naquela cena em que o navio é partido no meio, ele começa a se afundar. O grego diria o seguinte, que o navio estava não se afundando, mas sendo batizado, sendo imerso naquela água. O batismo é isso. Então, se você não recebeu esse batismo, então, Cláudio Costa, você precisa reconsiderar. E realmente você está certo em achar que talvez você precisa ser batizado de novo. Mas ainda tem outras condições em que você precisa analisar o seu batismo. Por exemplo, se você foi batizado quando criancinha, você precisa ser batizado novamente. Porque a Bíblia diz que as crianças são puras diante de Deus. Jesus falou sobre isso no livro de Mateus, capítulo 18. Então, se a criança não tem pecado, ela não tem entendimento do erro, não é mesmo? Se ela não compreende que ela precisa, inclusive, se arrepender de alguma coisa que, para ela nunca fez, por que ela precisa, então, nascer de novo, ou recomeçar, ou ser batizada, ser sepultada, morrer para aquela pessoa velha, para nascer uma nova pessoa unida com Cristo? Não há necessidade, não é mesmo? Eu vejo uma outra razão para você ser batizado novamente, Cláudio Costa. Talvez você tenha sido batizado porque você queria agradar um amigo, uma amiga, né? Você foi ali levado pelo oba-oba, o momento, a emoção, talvez para fazer a vontade do seu pai, da sua mãe. Então está certo, você não tinha o motivo certo. Então você precisa reavaliar isso, olhar para o seu coração e reconsiderar esse batismo. E a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 19, ali num histórico ali, quando o apóstolo Paulo chega numa cidade, lá no primeiro século, chamado de Éfeso, ele viu uns 12 homens que já haviam recebido um batismo, mas era o batismo de João Batista, somente para arrependimento. Eles nem sabiam nada sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse então, olha, vocês precisam ser batizados de novo. E ali naquele mesmo dia, naquela mesma hora, aqueles 12 homens foram batizados. E diz ali, agora estão louvando a Deus cheios, né, de alegria. Está vendo os motivos? Talvez porque não tenha sido o batismo bíblico, o batismo para imersão.
talvez somente jogaram um pouquinho de água na sua cabeça, talvez porque você era uma criancinha ainda e não tinha nenhuma compreensão do que estava fazendo, talvez porque você queria agradar alguém, um amigo, um parente, e sem a motivação correta. Então, a Bíblia nos ensina que é o momento, o motivo para você reavaliar, reconsiderar, repensar e talvez tomar uma decisão, agora mesmo, inclusive. Sem a remissão dos pecados, sem você receber o Espírito Santo e ter essa comunhão íntima com Deus, você não pode entrar no reino de Deus. São as palavras de Jesus. Você vai ficar de fora da festa? Você está bem assim mesmo na mediocridade da sua alegria? Um dia tem, outro dia não tem? Olha, a vida cristã é repleta, é cheia de alegria. E as conversões das pessoas mostram isso. E você tem visto isso, inclusive, nesse vídeo, nessas imagens. A alegria, a celebração, a festa que acontece. Não somente no céu, mas que pode acontecer também no seu coração hoje, quando você tomar essa decisão.